Olá pessoal, sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre os direitos do aposentado por invalidez. Quais são os direitos do segurado aposentado por invalidez no INSS? Existe uma grande confusão entre dois conceitos importantes: incapacidade para o trabalho e deficiência física. Uma pessoa pode ser portadora de deficiência física e ter plenas condições de trabalhar. Também pode não portar nenhuma deficiência física e não ter mais condições para trabalhar. Então, a confusão entre esses dois conceitos, a incapacidade para o trabalho e a deficiência física. Essa distinção é importante porque na aposentadoria por invalidez, o cidadão não tem mais condições de trabalhar. Ele fica impossibilitado para o resto da sua vida, das suas atividades laborais, mesmo que ele não seja deficiente físico. Muitas vezes, o segurado ou trabalhador adquire uma doença na sua profissão e também através de doenças que podem vir e podem advir da sua profissão ou não. Então é importante que se entenda esses dois conceitos, a deficiência física e a incapacidade para o trabalho. Então quais são os direitos do segurado ou do trabalhador que se aposentou no INSS por invalidez? As isenções tributárias como IPVA, IPTU, ICMS, entre outros, têm como um critério, entre muitos outros, a deficiência, estando a pessoa incapacitada ou não. Já a aposentadoria para invalidez é para incapacitados para o trabalho. Então, feita essa distinção, fica fácil entender. A aposentadoria por invalidez é para incapacitados para o trabalho e isenções tributárias para deficientes. Vale lembrar também que existem outras hipóteses de isenção, como a maioridade de 65 anos para imposto de renda, que não tem relação alguma com o fato de estar aposentado. O cidadão idoso desse país acima de 65 anos que está isento do imposto de renda não tem nada a ver com a sua aposentadoria por invalidez, seja ele aposentado ou não. Entre os direitos do aposentado por invalidez está o aumento de 25% do seu salário, caso ele necessite de ajuda permanente para se manter ou para sobreviver. Se o cidadão é aposentado por invalidez e ele necessita de cuidados especiais que ele não pode fazer, ele tem direito a 25% a mais do seu salário. Isso, por enquanto, só vale para aposentados por invalidez do INSS, do RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Esse direito é obtido junto ao INSS. O cidadão aposentado solicita esse benefício. É feita uma perícia e daí o perito vai dizer se esse cidadão realmente necessita desses cuidados. Então, mesmo que o salário dele ultrapasse o teto previdenciário, ou seja, que com esses 25% no seu salário vai ultrapassar o teto de mais ou menos R$ 5.800, é permitido por lei que ultrapasse o teto previdenciário. Ele vai receber 25% do seu salário. Ele vai receber mais 25% do seu salário. Vamos supor que esse segurado receba R$ 4.000 por mês. Se ele tiver direito aos 25%, ele vai receber mais R$ 1.000 em cima do seu salário. Então, um total de R$ 5.000 por mês. Isso para aqueles segurados, para aqueles aposentados por invalidez que precisam de cuidados permanentes. Também os aposentados por invalidez que tenham 60 anos ou mais. Eles são isentos de qualquer convocação para perícia médica, etc. Eles ficam isentos para o resto da vida. O cidadão se aposentou por invalidez, completou 60 anos de idade, ele não pode ser mais chamado, de acordo com a lei,
para nenhuma perícia médica. O INSS não pode mais convocá-lo para a pente fino perícia. Ele fica isento. Porém, os aposentados por invalidez, que ainda não tenham 60 anos de idade, podem ser convocados para as perícias médicas do INSS. Essa lei que desobriga, que isenta o aposentado por invalidez de participar de qualquer perícia médica, é para aposentados por invalidez que tenham mais de 60 anos de idade. Então, resumindo, aposentados pelo RGPS, Regime Geral da Previdência Social, que tenham mais de 60 anos de idade, não podem ser mais convocados, os aposentados por invalidez, para as perícias médicas do INSS. Um problema que se vê no INSS nas perícias é que nem sempre especialistas da área fazem a perícia deste segurado. É muito comum um clínico geral, um ortopedista, fazer um exame em um cidadão que teve um infarto do miocárdio, quando seria, na verdade, um cardiologista. Isso complica muito a vida do segurado, porque essas perícias nem sempre são feitas por médicos especialistas naquela área específica. Cidadão tem problema nos rins. Deveria ser um nefrologista para fazer essa perícia. E na maioria das vezes não é um médico especialista, ou seja, não é um nefrologista que vai fazer essa perícia. Pode ser um cardiologista, pode ser um ortopedista. Então, não existe no INSS o especialista naquela área onde o cidadão precisa fazer, aliás, em que o cidadão precisa fazer a perícia médica. Veja que um médico ortopedista pode avaliar um cidadão com problemas psiquiátricos. O especialista dessa área deveria ser um psiquiatra e não um ortopedista. Isso é apenas um dos muitos exemplos que a gente tem no INSS. Peritos que não são especialistas nas áreas fazendo perícia em segurados. Muitas vezes o cidadão entra com um pedido de aposentadoria ou então com um pedido de auxílio-doença e é negado porque um perito que não é especialista da área diz que esse cidadão pode trabalhar. Aí ele recorre para a Justiça Federal, o juiz da causa, o magistrado, solicita uma perícia com um perito de confiança do juiz. Esse perito é especialista na área e concede a aposentadoria do cidadão. Esse é um dos problemas que existem nas perícias do INSS, no RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social. Vejam que, teoricamente, a aposentadoria por invalidez é temporária, ainda que esse tempo se estenda até o final da vida do aposentado. A reavaliação periódica do aposentado está legalmente prevista. Sobre os impostos, nós falamos IPVA, IPTU e ICMS. Normalmente, com as devidas comprovações, se consegue as isenções dos impostos sobre compra de carro zero, bem com a isenção de IPVA todos os anos. Então, cidadão aposentado pelo INSS com problemas no coração, cardiopatia grave, ele tem direito à isenção de impostos na compra de um veículo 0 km. Não existe uma lista ainda fechada. Então, algumas doenças dão direito a essa compra. O cidadão por aposentadoria. Nesse caso, é necessário que a sua habilitação seja habilitação especial. Isso é concedida pelo Detran. Através disso, ele consegue comprar um veículo sem alguns impostos, como ICMS, IOF e assim por diante. Sobre o direito ao IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Cidadão aposentado em algumas regiões do país, em alguns municípios, tem esse direito. Quanto ao IPTU, dependerá do município em que este cidadão resida, pois é um imposto cobrado pelo município. Alguns municípios dão isenção total, outros municípios dão redução considerável da taxa.
Há também a possibilidade de requerer a isenção do imposto de renda que é devido à pessoa que recebe auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Então, o cidadão, mesmo que esteja no auxílio-acidente, no auxílio-doença, ele pode solicitar a isenção do imposto de renda. E nesses casos, a isenção do imposto de renda é automática, independentemente de o beneficiário ter ou não doença grave. Ele sendo aposentado por invalidez ou estando no auxílio acidente ou auxílio doença, tem direito à isenção do imposto de renda. Vejam que, de acordo com a Lei 7.713 de 1980, as doenças que isentam do imposto de renda são AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, a osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. Essa lista não é fechada, não é definitiva, mas essas doenças já isentam o cidadão do imposto de renda. Então, o cidadão deste país, ou segurado do INSS que se aposenta por invalidez, ele tem muitos direitos e, na maioria das vezes, não é dita a este cidadão. Ele não sabe quais são os seus direitos enquanto aposentado por invalidez. Cidadão que se aposenta por invalidez no INSS, ele tem alguns direitos, também alguns deveres, mas existem muitos direitos que esse cidadão pode usufruir. Então, essas informações têm que chegar até o cidadão. Quais são os direitos deste cidadão? Nós dissemos aqui apenas alguns. Também existe o chamado Estatuto do Idoso. É necessário que todos conheçam os seus direitos, além de conhecer, exigir. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Muito obrigado e até o próximo vídeo.